Agora é hora de falar com Deus. Momento de oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso auxílio e proteção contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordena-lhe Deus, e instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja em nome de Jesus. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Que assim seja, em nome de Jesus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Boa noite, amados irmãos. Deus abençoe. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu saúdo todos vocês aqui, ouvintes da Rádio Magnífica, aos nossos amigos que estão em casa, que estão aí nos ouvindo por essa transmissão. Que Deus abençoe todos vocês. Queria deixar aqui um grande abraço ao fundador, também junto comigo, o Maico, que está nos ouvindo, e todo o pessoal da missão. Que Deus abençoe todos vocês. Assim como o Cleito disse, meu nome é Rafael, sou fundador da Missão Gladiadores do Rei, juntamente com meu irmão Maico, né? Já fazem aí... Não sou muito bom de conta, eu não sou muito bom de conta, mas acho que faz uns 14 anos, né? Vai chegando perto dos 40 anos, a gente vai ficando meio ruim de cabeça. Então a gente não é muito bom de conta, mas desde 2007 aí a gente tá, 2007, 2008, a gente tá aí na missão. Nós éramos grandes inimigos no passado, né? Um queria matar o outro, né? Um queria tirar a vida do outro, mas Deus uniu a gente, na graça de Deus. Deus uniu para que a gente pudesse formar a missão e formar a família também, porque a Missão Gladiadores do Rei é uma família que acolhe outras pessoas também, né? E por graça de Deus, Deus me deu como esposa a Fabiana. Fazem 12 anos, vai para 13 anos agora que nós estamos casados. Sou pai de 4 filhos, o Mateus de 11, o Davi de 8, o Theo de 4 anos de idade, e agora nós temos uma bênção de uma princesa em casa, a Emanuele, né? Deus foi caprichoso, porque ela é linda, viu? Maravilhosa, graças a Deus, né? Deus não por merecimento, mas por graça. Deus também nos deu a graça de estar à frente também do Ministério de Pregação, juntamente com a Yara, com o Valtinho, aí no núcleo de pregação da Diocese, né? Pela RCC. Então Deus nos cumulou de bênção. Aquilo que não era nada, Deus ele fez entrar por algo maravilhoso, que é estar na presença de Deus e compartilhar dessa graça junto com os irmãos. Então gostaria daqui pedir licença para entrar na casa de vocês, para que a gente pudesse partilhar a respeito desse grande homem de Deus, desse grande homem que Deus escolheu, porque o Senhor, ele não é que ele tem predileção por certas pessoas, mas tem homens e mulheres nessa terra que Deus escolhe para poder fazer a diferença. E se você está nos ouvindo aqui nessa noite, você faz parte desse grupo seleto de pessoas ao qual Deus chamou e ouviu esse chamado, para que assim como o profeta João Batista possa fazer a diferença na sua casa, no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, mediante tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses tempos que parece ser de trevas, parece ser tenebroso. Mas eu quero te dizer, quando um homem se levanta em adoração nessa terra, quando os joelhos se dobram nessa terra em adoração, Deus ele se levanta do trono dele para poder derramar em graças e favores sobre a minha vida e a sua. Então eu quero te dizer, meu amado irmão,
desde já profetizar sobre a tua vida. Não se martirize, não fale que você não pode, que você não consegue. Eu quero te dizer, se você tem algo esperando de Deus, eu quero te dizer, Deus vai realizar na sua vida. Basta você crer e acreditar. E nós iremos partilhar a respeito disso. O mártir da fé, João Batista, o mártir da fé. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 fala assim que a fé é a esperança daquilo que não se vê. Mas quando nós olhamos para este homem, o profeta João Batista, como mártir da fé, nós entendemos que a fé falada aqui nas Sagradas Escrituras vai muito mais além daquilo que nós entendemos do que é fé. A palavra de Deus, se você pegar no hebraico, a palavra de Deus traduzida por fé, transliterado para nós, quer dizer emuná. E quando nós vimos para essa palavra emuná no hebraico, ela fala sobre fidelidade, firmeza, constância, lealdade. Então é muito mais do que acreditar naquilo que está inacessível para mim e para ti, mas é você ter uma fidelidade a Deus, é você ter uma constância a Deus, você ter lealdade ao Senhor. E é isso que nós iremos falar a respeito deste grande homem, tá? Então pega aí a sua Bíblia em Marcos 6,14. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornava célebre. Dizia-lhes: João Batista ressurgiu dos mortos, e é por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: é Elias. Diziam outros: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou, pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o e quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar. Com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas, disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente, a presença do rei exprimiu-lhe seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa de sua promessa e dos seus convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi e decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós olhamos para esse texto da Sagrada Escritura, do Evangelho de Marcos, nós olhamos com a situação de um homem encarcerado, não por algum delito que ele tinha cometido, não por algo que ele tinha feito, tinha matado, tinha roubado, não. Mas por ele proclamar a verdade, por ele dizer a verdade, por ele ser um arauto da verdade. Ele estava aprisionado, encarcerado naquela prisão, naquela masmorra, por ele simplesmente dizer a verdade. Então nós entendemos aqui que quando um homem ele está liberto, quando um homem ele proclama a verdade, assim como o profeta João, assim como João ele proclamava a verdade, estava aprisionado ali, mesmo ele sendo aprisionado por fora, mas por ele estar
ter tido a palavra da verdade nele. Ele podia estar preso por fora, mas a sua alma estava livre. É por isso que ele não tinha medo. É por isso que ele falava com intrepidez. É por isso que ele não tinha medo de homem nenhum, porque a palavra da verdade estava nele. Ele era um arauto da verdade que falava sem medo. Sim, este era o profeta João. Depois de tanto tempo, havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir essa palavra da verdade. Porque Deus, ele tinha cessado todos os profetas literários, todos os profetas que falavam a viva voz. Por quê? Porque o povo de Israel tinha transgredido, tinha se afastado da sua presença, tinha se afastado da verdade. Então, durante 400 anos, o povo de Israel ficou sem ouvir a voz do Senhor. E durante muito tempo, durante esses tempos, se levantou muitos falsos profetas, falando que detinha a palavra da verdade, falando que detinha a palavra do Senhor, falavam no oráculo do Senhor, sobre o Senhor, e falava que tinha a presença do Senhor, mas todas as vezes que eram confrontados, todas as vezes que eram impelidos diante da verdade para poder proclamar a verdade, eles fugiam. Por quê? Porque a voz de Deus tinha cessado no mundo. A voz de Deus tinha cessado. Mas chegou um dia, na plenitude dos tempos, aonde as profecias começaram a se cumprir. A palavra de Deus em Isaías capítulo 40, verso 3 seguintes, fala que a voz do que clama no deserto se ergueria num tempo, para poder voltar a falar esta verdade. Essa verdade que foi esquecida, essa verdade que foi abandonada. Sim, Deus levantou João com o espírito de Elias, assim como Malaquias profetizou no capítulo 3, para que pudesse aplainar os caminhos do Senhor e fazer o povo de Israel, o povo eleito, voltar, se retroceder do seu erro, para que assim, quando Jesus chegasse, para quando viesse o Filho, tivesse tudo preparado para ele. Este era João. João, ele era fruto desta profecia, a resposta da oração de uma mãe, a resposta da oração de um pai, e milagre do céu, um milagre do céu que veio através de um homem que não tinha medo de enfrentar os governantes da época, que não tinha medo de apontar o dedo na cara. Por isso que muitas vezes você vê as imagens de João Batista está com o dedo apontando para frente, porque ele estava apontando para frente para que todos não olhassem para ele, mas olhassem para o Cristo da verdade. Sim, este era o profeta João Batista, que morreu martirizado, não porque ele tinha cometido algum delito, não, mas porque ele tinha a detenção dessa verdade dentro dele e bradava a verdade dentro dele. Por mais que os homens falassem para ele, por mais que os homens tentassem falar algo para ele, mas quando eles chegavam diante daquele homem, diante deste profeta, eles não conseguiam abrir os seus lábios para poder falar alguma coisa, porque diante daquele homem, a verdade prevalecia no olhar de João Batista, e todos que olhavam para aquele olhar, era como se a sua alma fosse desnudada, e tudo aquilo que era de mentira vinha à tona, e eles não conseguiam ficar diante dele, e todo o orgulho, toda a vaidade se desmoronava diante da verdade daquele homem, que não era ele que era a verdade, mas ele era detentor da verdade, da palavra da verdade, daquele ao qual ele anunciava, daquele ao qual ele falava assim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Sim, é para isso que ele veio, para proclamar, sim, um dia de graça para aquele que poderia vir, batizar no Espírito, no Santo e com fogo, para poder trazer o seu povo de volta. Este era João Batista, que sofreu amargamente a decapitação, esse martírio, mas ele sofreu por amor.
ele sofreu por amor. E nós poderemos dizer sim, que não somente um mártir dessa fé, dessa emuná, dessa fidelidade, de um homem que vivia a fidelidade, porque nós olhamos nos tempos de hoje, muitos profetas que poderiam falar a verdade e não falam, muitas pessoas que poderiam viver a fidelidade com Deus e não vivem, muitas pessoas que poderiam proclamar a palavra da verdade, assim como a missão Gladiadores do Rei. O carisma da missão é levar a verdade ao coração das pessoas pelo anúncio da palavra de Deus. Quantas pessoas foram libertas pelo anúncio da palavra de Deus? Não é por mérito que eu digo, mas eu falo, meu amado irmão. Não é por mérito, mas é por mérito do Senhor e pela palavra que o Senhor nos deu para poder proclamar. Pessoas no nosso meio, pessoas que fazem parte da missão, que tinham uma vida promíscua. Eu vim de 6 anos de cocaína, o Maico 10 anos de crack, de prostituição. Quantas pessoas hoje, o Mateus que está aqui comigo também, que me trouxe aqui, 18 anos de cocaína e bebida. Quantos outros, o Marcão que está nos ouvindo, que tirou tantas outras pessoas, não por mérito nosso, mas por mérito da palavra de Deus, que é verdade, que liberta, que cura. A palavra de Deus em Romanos 10:17 fala assim: da palavra que é anunciada, da palavra da verdade que gera fé. Não tem como gerar fé no coração do homem se não tiver quem anuncie, se não tiver quem proclame a palavra da verdade. Jesus, o verbo encarnado. Sim, foi assim que João Batista ele fez. Então ele não era somente um mártir da fé, mas um mártir do amor. Porque somente um homem que ama, somente alguém que é capaz de amar, que pode morrer por alguém ou por essa verdade. Por essa verdade. Assim nós vimos, se você olhar para a vida de Nossa Senhora, que foi elevada aos céus, você pode até pensar assim, que ela pode não ter morrido, porque tem um dogma, fala da Imaculada Conceição, porque só pode morrer aquele que tem pecado, é ou não é? Só pode morrer aquele que sofre a decomposição do pecado, mas Maria não nasceu, ela nasceu sem pecado, porque ela foi imaculada desde o seu ventre, a graça a preservou, mas por imitar o seu filho, ela morreu por amor. É o pecado que leva à morte, mas ela morreu por amor. Então é possível você morrer por amor, meu irmão? Então os mártires, eles morreram porque existia um amor sobrenatural na vida deles, ao qual eles se entregavam. Um amor sobrenatural, não que o homem é capaz de dar, não, mas assim João Batista, o mártir da fé, também ele era esse mártir do amor, que sentia dentro dele esse amor incomensurável de Deus. Porque quando você está pleno do Espírito de Deus e pleno da graça de Deus, não é mais você que age, não é mais você quem faz, é a graça de Deus que te move, é a graça de Deus que faz você avançar, é a graça de Deus que te leva a lugares aonde você não iria acreditar, é a graça de Deus que faz você realizar coisas que você não faria. Por exemplo, estar aqui de frente para vocês, talvez você seria tímido para poder falar, mas a graça de Deus, ela é capaz de fazer isso, e ela realiza coisas extraordinárias. Então, porque lá em Filipenses capítulo 2, verso 13 fala assim, que é Deus pelo seu beneplácito poder que realiza em mim e em você o querer e o realizar, o querer e o poder. É a graça que move o coração, e foi a graça de Deus que moveu o coração deste grande homem do Senhor, porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Maria visitou a sua prima Isabel, naquele dia, quando ela estava de 6 meses, esperando este grande profeta, naquele momento, quando ela ouviu a saudação, aquele momento ele foi cheio e pleno do Espírito Santo de Deus. E somente um homem cheio e pleno do Espírito Santo
é capaz de realizar tais coisas, coisas grandiosas. Então eu quero te dizer, meu irmão, este homem nós temos que tomar por exemplo. E principalmente, eu falo para você, você que anuncia a palavra de Deus, você que está nos ouvindo hoje pela Rádio Magnífica, que leva a palavra de Deus aos corações, eu quero te dizer, que você possa apartar da tua vida tudo aquilo que tira a graça de Deus de você, tudo aquilo que tira a fidelidade de Deus de você, para que a sua razão não pregue, para que aquilo que você faz de humano pregue, mas que a graça de Deus possa mover o teu coração. Que nós possamos ser essa voz que clama no deserto, neste mundo que nós estamos vivendo hoje. Que assim, ao exemplo de João Batista, nós possamos ser hoje esta voz que endireita os caminhos para o Senhor, que traz os filhos de volta para o coração de Deus, que gera esse amor no coração das pessoas, para que você possa viver este martírio, talvez assim como o Papa Emérito Bento XVI, que faleceu esses tempos. Ele dizia assim que hoje nós vivemos não mais, muitos lugares têm um martírio de sangue, sim, lá no Oriente, quantas crianças não morrem, mas eu e você, hoje nós vivemos um martírio incruento, um martírio de depreciação da sua honra, que jogam contra a sua honra, contra a sua graça, contra o seu valor. Sim, você é espremido de todos os lados. Sim, e que você possa ser hoje esse mártir da fé, guardando a fé com a fidelidade, com a firmeza e com a constância desse grande homem, a exemplo desse grande homem, para que você possa ser este fruto desse grande homem, para que você possa ser a resposta da oração de alguém que clama em todos os lugares dessa cidade, da cidade onde você mora. Sim, quantas pessoas estão esperando esta voz que clama no deserto? Quantas pessoas estão esperando, meu amado irmão, que você tome um jeito na sua vida e seja este profeta que Deus chamou você a ser. Eu quero te dizer, você que está nos ouvindo, Rafa, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Sim, mas Deus, Ele te chama e me chama a ser exemplo de João Batista. Não somente no falar, mas é na sua fidelidade, na constância e na sua lealdade a Deus. Porque a maior pregação, a maior anunciação do Senhor não é com as suas palavras, mas é com a sua vida, é com aquilo que você é. Quando as pessoas olharem para você, quando olharem para você e vir esse brilho no olhar, esse brilho de Cristo no seu olhar, quantas pessoas serão transformadas? Assim era com João Batista. Herodes ficava encabulado somente de olhar para aquele homem, um olhar penetrante, que penetrava e olhava a alma. Sim, meu irmão, Deus, Ele chama você a ser igual a este homem, para que vidas sejam alcançadas e vidas sejam transformadas. Por isso eu quero convidar você hoje, a entrar neste momento de oração, para que você possa entregar a sua vida. O Senhor fez deste homem um grande profeta. O Senhor, Ele fez deste homem um grande exemplo a ser seguido. No entanto, que somente João Batista, além de Jesus, foi anunciado pelo profeta, pelas profecias do Antigo Testamento. Somente João Batista, meu irmão, somente João Batista, ele foi exemplo até mesmo para Jesus. Porque quando Jesus, ele se levantou, eles falavam que era João que tinha voltado. Herodes falava que era João que tinha voltado. Porque a palavra da verdade estava em João. A presença da verdade estava em João. Jesus estava em João. João, ele era o mais famoso, o mais conhecido. Mas a certa altura da sua vida, a história terminou. A história terminou. E quando a história terminou, ele disse assim:
o que importa é que Ele cresça e eu diminua. O que importa é que Cristo cresça, porque foi para isso que eu vim, para que Ele cresça e eu diminua, porque até aqui eu fiz e anunciei, mas aqui está aquele ao qual eu anunciei, ao qual eu vivi e para quem eu proclamei. É Ele, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então eu quero convidar você agora neste momento, a você na sua casa, a você fechar os seus olhos, a você entrar neste momento de oração. Sim, o Senhor te escolheu, meu irmão, assim como escolheu João Batista. Você não é mais um em meio à multidão, não. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei proclamar, não sei pregar, sim. Mas é com a sua vida, é com o seu jeito de ser. Tem pessoas que precisam ouvir a tua voz, tem pessoas que precisam do teu abraço, tem pessoas que precisam ser transformadas com um sorriso seu. Por isso, eu quero orar por você nessa noite, para que o Senhor possa quebrar na tua vida agora tudo aquilo que possa se levantar, que seja interdito no teu coração, principalmente para aqueles que têm o chamado para anunciar a palavra de Deus. E por força do Espírito Santo de Deus e desta palavra da verdade, eu proclamo a dissipação de todo o espírito das trevas que tenta te aprisionar, que tenta te forçar a acreditar que você não é escolhido, que tenta fazer com que você acredite que você não vai dar conta, que caia por terra agora em nome de Jesus, para que você possa viver para essa verdade, para que você possa se levantar para essa verdade e proclamar, para que as pessoas possam ser curadas, possam ser libertas. Deus eterno e poderoso, pelo teu soberano poder, apresentamos, Senhor, todas essas vidas que estão nos ouvindo por este meio de transmissão. Sim, Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela Rádio Magnífica e todos os meios de comunicação que estão sintonizados conosco agora, que o Senhor possa adentrar, Senhor, nos lares, que o Senhor possa adentrar, Senhor, e todos eles possam sentir a tua doce presença, e todos eles, Senhor, possam sentir esse ardor missionário no coração, para que eles possam, sim, Senhor, se levantar como este grande profeta se levantou, no meio de um mundo, Senhor, secularizado, no meio de um mundo, Senhor, de uma geração que não te ama mais, no meio de uma geração, Senhor, que não acredita mais no céu, que não acredita mais no inferno, que o Senhor possa levantar, Senhor, esses homens e essas mulheres que estão nos ouvindo agora, para que assim, Senhor, possam fazer a diferença nesta geração, para que possa fazer a diferença na onde frequenta, no seu grupo de oração, na sua igreja, no seu grupo que você tem. Sim, Senhor, manifesta o teu poder na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém.